aqueles que estão aqui pela primeira vez. O meu nome é Marcos Oliveira, tá? E eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui mostrando esse projeto maravilhoso que está fazendo a diferença na minha vida, está mexendo com a vida de muitas pessoas, os que chegaram primeiro aí há mais tempo, né? Que tiveram a oportunidade de conhecer de perto esse projeto. Então, você que está aqui hoje pela primeira vez, está sendo convidado a estar conhecendo isso aqui, eu sugiro que preste bastante atenção. Se quiser colocar o celular na posição vertical para ele poder pegar a tela inteira, né? E você ir acompanhando ali, fica melhor, tá bom? Então, nós vamos falar aqui dessa inovação de blockchain, um projeto totalmente inovador, né? Um projeto, uma blockchain, na verdade, né? Totalmente inovadora, diferente de tudo que está posto aí, que veio realmente para revolucionar. E eu peço que preste atenção em cada detalhe que vai ser falado aqui, né? É claro que numa apresentação dessa, na maioria das vezes, a gente não consegue tirar todas as dúvidas, já sai daqui conhecendo, mas se você conhecer 20% do que vai ser falado aqui, o restante a gente já vai, você pode ter certeza, esses 20% vai ser suficiente para te convencer e posteriormente você vai ter a oportunidade de estar perguntando nos grupos, para as pessoas que te convidaram, tá ok? Então vamos lá. Para iniciar, pessoal, falando desse projeto, a gente adotou a postura de não iniciar sem antes dizer quem é que está por trás. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, em projetos anteriores, dos quais eu fiz parte aí nos últimos quase 10 anos aí, a gente, quando chegou a onda dos contratos inteligentes, né, surgiram diversos contratos inteligentes, então a gente tinha esse argumento. Olha, o contrato ele não tem intervenção humana, é isso, é aquilo, e acabava que tudo que a gente comentava ali acabava indo por terra, porque parecia algo muito bonito, muito maravilhoso. Ele não tem intervenção humana, não tem ninguém por trás, como diziam, né? Mas simplesmente um programa que rodava sozinho na blockchain. Só que quando dava algum tipo de problema, ou de sustentabilidade, ou qualquer outro problema que seja, você não tinha a quem recorrer, não sabe quem está por trás. Então, hoje, quando eu fui convidado para esse projeto, eu confesso que eu já estava desistindo desse mercado, né, voltando para o mercado de produtos, né, onde eu sempre trabalhei com marketing, e dentro do mercado de produtos, eu não teria alguns desses problemas que eu passei, mas como eu disse, eu agradeço a Deus e a pessoa que insistiu comigo para me colocar dentro desse projeto, meu patrocinador Daniel, né, que mandou uma mensagem uma vez, duas, três, deu uma insistida ali e me fez enxergar algo que eu vou tentar passar para vocês, que é quando eu fiquei sabendo desse projeto que despertou o primeiro interesse, mais na frente vocês vão saber aonde foi o ponto que me chamou a atenção, mas quando me chamou a atenção, eu falei, não, dessa vez eu quero saber quem é que está por trás disso, para saber se a pessoa tem idoneidade, se tem currículo, se tem bagagem, né? Se tem expertise para desenvolver um negócio desse tamanho, enfim. E eu fui atrás da informação. Confesso que eu fui buscar e encontrei esse camarada que está aparecendo na tela de vocês aí, né? Encontrei o Johnson Zal. Quem que é o Johnson Zal? Gente, quando eu puxei o currículo desse cara, eu fiquei pasmo, né? É algo absurdo mesmo. O cara é da área, domina mesmo, e uma pessoa extremamente idônea, um chinês, né? Um chinês, investidor em mais de 1.500 negócios aí, em todo o mundo. Ele é um empreendedor, pessoal, conhecido por sólida experiência em Venture Capital. Para quem não sabe o que é Venture Capital, nada mais é, pessoal, do que investimentos em startups, em empresas emergentes, né? Então, eles investem nessas empresas emergentes, tá? Em troca de participação societária. Então, a partir de então, eles ajudam, eles investem nessas empresas e tornam-se aí sócios dessa empresa, né? Em 2020, para quem não sabe, o Johnson Zhao, ele fundou a CoinStore. Quem não sabe quem é a CoinStore, é a quinta maior corretora, né, exchange da Ásia, né, que é o nosso banco digital, a nossa casa de câmbio digital. Então, ele fundou a quinta maior da Ásia
e é a 25ª maior corretora do mundo. Então, nós estamos falando de alguém que realmente domina esse mercado, né? Que tem conhecimento vasto mesmo e expertise para poder tocar um projeto desse tamanho, ok? Mas, pessoal, o Johnson Allen sozinho ninguém faz nada. Então, como ele havia idealizado esta blockchain, ele precisaria trazer alguém à altura do tamanho do projeto, né? Ele precisaria trazer alguém à altura do tamanho do projeto. E ele conseguiu, foi no mercado e trouxe nada mais, nada menos do que Alex Ververi. Para quem não sabe, olha aí embaixo aí um dos feitos, alguns dos feitos dele, né? Ele foi aí um dos engenheiros, né? Que desenvolveu, né? A construção da Tron, um dos engenheiros que participou da construção da Tron. Quem não sabe quem é a TRX, né? A famosa TRX, e esse cara é um dos responsáveis na construção de toda essa blockchain, de todo esse sistema. Além também da própria Tencent. Quem não sabe, ele também fez parte da Tencent, pessoal. Então, assim, pessoas realmente que têm um conhecimento na área de atuação, né? Além de tudo isso, pessoal, antes dele mexer aí com as blockchains, construir essas blockchains, né? Ele tem uma participação muito grande também na construção do PayPal, juntamente ao Elon Musk. Então, você vê que é pessoa que realmente domina a área de atuação dele. Então, ele foi contratado também pelo Elon Musk para desenvolvimento da PayPal. Então, e se for ler o currículo desses dois sujeitos que eu passei para vocês aqui, tem muita coisa, é muito vasto. Nós precisaríamos da live, praticamente o tempo da live todo, para poder falar dessas pessoas. Então, a gente passou, deu uma pincelada por cima aqui para vocês entenderem quem está por trás de toda essa sistemática, né, de toda essa blockchain. Então, aqui nós vamos entrar agora, pessoal, para vocês entenderem o que é que vocês foram convidados aqui a estar conhecendo. Então, vamos lá. Para a gente poder iniciar essa apresentação aqui, falei ali de quem está por trás, do seu CEO, do construtor, do engenheiro construtor, né, que chefiou todo isso daí. Então, nós vamos voltar lá em 2008 e começar a falar do Bitcoin, ok? Então, pessoal, para que nós possamos entender aonde nós vamos chegar ali, vamos começar lá no Bitcoin em 2008. O Bitcoin, ele precisou de uma blockchain para que todo a sua criação pudesse ser viabilizada, tá? Então, o Bitcoin, na verdade, a blockchain do Bitcoin, ela foi criada única e exclusivamente para o próprio Bitcoin, tá? Ela então não tinha outra função que não ali as transações e armazenamento do próprio Bitcoin, ok? Pessoal, com isso, dado a tamanha segurança, né, do Bitcoin aí, as primeiras transações P2P, dado o tamanho da segurança, o Bitcoin até o dia de hoje, lá de 2008 para cá, ele cresceu 42 milhões de vezes. Isso é absurdo, 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 absurdo. Mas como era algo inovador, pessoal, a maioria de nós não pegamos carona nesse crescimento. A maior parte de nós aqui não não nos aproveitamos. Por quê? Porque, pessoal, uma moeda que teve esse crescimento junto com a blockchain, cresceu isso aí tudo. Então, e eu acredito eu que poucas pessoas, né, lá no passado tiveram uma visão dessa, então conseguiu se beneficiar, né, guardar umas moedinhas, acreditar no futuro e realmente se beneficiou aí e muitos deles aí realmente mudou a vida deles e da própria família. Mas, né, pessoal, como a tecnologia é algo que ela não para no tempo, ela evolui com muita velocidade, na sequência, passado algum tempo, nós tivemos aí a criação do Ethereum, né? Já é a blockchain 2.0 de segunda geração, né? Uma blockchain que ela já veio com melhorias, já veio com mudanças, inclusive, né? Já veio aí trazendo aí as primeiras oportunidades de criação de smart contract, ou seja, dos contratos inteligentes,
né? Os primeiros contratos inteligentes surgindo ali na rede Ethereum. Então, onde começou a surgir, além da moeda que eles têm ali de governança, começaram a surgir alguns contratos inteligentes, alguns projetos programados dentro desta blockchain, né? E começou a atrair muitas pessoas. Então, pessoal, a Ethereum começa com esse diferencial que ela trouxe em relação à primeira blockchain do Bitcoin, ela cresceu 16 mil vezes. Olha só, pessoal, 16 mil vezes. Aqui, nesse crescimento, certamente algumas pessoas olharam para trás e viram a oportunidade que perderam lá no Bitcoin e falou, poxa, aqui é uma oportunidade de agora eu não deixar passar batida. E algumas pessoas, poucas ainda, é verdade, né? Poucas ainda, mas pessoas acreditaram já mais do que lá no Bitcoin e, de fato, investiram na moeda da Ethereum também, né? Sabendo que essa era uma blockchain de segunda geração e que poderia ter um crescimento muito alto. Então, pessoas se aproveitaram, mas um volume pouco de pessoas ainda. Então, pessoal, como a gente disse, a evolução continua nas blockchains também, aonde surgiu aí a blockchain da Binance, a BNB 3.0, né? Já veio modificando tudo dali para trás, ou seja, são os primeiros, a primeira rede de fato pública, né? Aonde uma pessoa que tem a habilidade aí, que tem expertise para fazer uma programação de um determinado projeto, ela entrava lá dentro, fazia esse projeto com um custo muito mais baixo de taxas também em relação à própria Ethereum, né? E a BNB, até o presente momento aí, talvez a rede mais procurada, né, no mundo, e centenas de milhares de projetos aí dentro dela também, ok? Em função aí do baixo custo, né? De uma maior velocidade do que propriamente a Ethereum, né? E já numa era onde as pessoas começaram a olhar para trás e falar, puxa, eu perdi a oportunidade do Bitcoin da Ethereum, então eu vou aproveitar aqui a oportunidade do BNB, né? Então, pessoal, as pessoas que têm uma visão um pouco mais aguçada, as pessoas conseguiram enxergar que a BNB poderia trazer lucros na sua moeda de governança em face do crescimento igual foi as anteriores, e com certeza o volume foi bem maior já de pessoas que enxergaram. Mas muitos de nós que estamos aqui na sala também até o presente momento não havíamos enxergado. Então, hoje, pessoal, vocês estão sendo convidados para ter uma quarta oportunidade, ou seja, uma versão 4.0 de blockchains, tá? Então, vocês estão sendo convidados para estar conhecendo, tá? E aguçando aí a visão empreendedora de vocês e enxergando, olhando para trás, vendo o que aconteceu com as blockchains anteriores e o que pode acontecer agora na versão 4.0 da nova blockchain, ok? Que é chamada de botchain. Daqui para frente nós vamos estar falando botchain, tá? Que é a blockchain versão 4.0, aquela que nos trouxe uma nova oportunidade, tá? De estar fazendo parte desse lançamento, desse início, e além de fazendo parte desse início, também a oportunidade de adquirir a sua moeda de governança e apostar no seu crescimento, assim como foi as três versões anteriores. Porém, a nossa botchain, né, ela já vem aí, pessoal, uma rede pública também, como a própria BNB, ok? Além disso, ela também veio com os algoritmos modulares, né, com o crescimento e preço do token, pessoal, que vai chegar a quanto? Eu quero. Agora, cada um vai imaginar aqui. Olha para os crescimentos anteriores lá atrás e vê onde nós podemos chegar agora, ok? Além de ser uma blockchain, pessoal, em relação às demais, muito mais rápida, tá? Uma transação dentro da BNB, que até então era a última geração aí de blockchain, né, mais potente, então tinha uma transação aí que levava aí em torno de 3 segundos, né?
Em 3 segundos era feita uma transação, é ainda até hoje uma transação na rede BNB, tá? A rede blockchain já vem com uma demanda diferenciada, trazendo uma transação aí até 17 milésimo de segundos. Olha que absurdo, pessoal, a velocidade, ou seja, você piscou, apertou o dedo, piscou, o valor da tua transação já chegou do outro lado, em outra parte do mundo. Então vem com uma velocidade muito superior às blockchains anteriores, ok? Além do que, pessoal, ela conta também com um sistema, pessoal, que veio atender uma demanda dos nossos tempos de hoje, que é a era da inteligência artificial. Então, nós estamos falando de uma blockchain ultra revolucionária que atende essa demanda para os padrões de hoje. Então, pessoal, o crescimento é iminente, não tem jeito. Vocês vão poder acompanhar no restante da apresentação que a velocidade que está crescendo isso. Então, agora nós vamos adentrando aí como que a gente trabalha dentro desse projeto, como que a gente pode nos beneficiarmos dessa nova criação da quarta geração de blockchain, a mais revolucionária. Então, pessoal, antes de nós adentrarmos a esta parte, precisam entender que isso aqui não é um projeto, pessoal, que ele ficou somente dentro do digital. Mas é um projeto, pessoal, que realmente ele trouxe grandes investimentos para que pudesse ser viabilizado. Não é aquele tipo de projeto que a gente costuma ver na internet aí, quando começa a participar, é feito um marketing muito forte digital, mas por trás, muitas das vezes, tem um escritório ali em alguma parte do mundo e que muitas das vezes não é tudo aquilo, tá? Aqui não, aqui é tudo real, tá? Então, a botchain, para que ela fosse viabilizada, ela precisou contar aí, pessoal, com a Nix Foundation, tá? A Nix Foundation nada mais é, pessoal, do que um fundo de tecnologia a nível estatal da Suécia. Então, nós estamos falando aí de realmente grandes investidores que enxergaram, né, enxergaram o que nós estamos passando aqui nesse projeto e fizeram lá os teus investimentos apostando na blockchain. Além da Nix Foundation também, a Alpha Capital, pessoal, que é um dos maiores fundos de venture capital da Turquia, também entrou enxergando o potencial da blockchain, entrou fazendo esses investimentos, assim como também a própria Genred, pessoal, que nada mais é também do que a principal instituição de investimento da Binance Alpha, ok? Então, todas essas investidoras grandes, né, que têm uma visão aguçada, enxergaram aí o potencial desse projeto, desta blockchain, e fizeram os seus investimentos. Pode ter certeza, pessoal, fizeram na certeza de que o lucro deles, o retorno é certo, né? O retorno, vocês não tenham dúvida que eles não aportam valores assim simplesmente aleatórios, né? Além do que o próprio Johnson Zal vem colocando e tem um propósito de colocar até 50 milhões de dólares, né? Essas três instituições somadas, elas trouxeram 15 milhões de dólares para a construção da blockchain, ok? Blockchain não é apenas uma rede, mas uma infraestrutura de base para a era da inteligência artificial. Destaques tecnológicos, pessoal. Identidade nativa para inteligência artificial, mercado de poder computacional descentralizado, sistema de identidade multidimensional na rede e implantação de protocolos. Pessoal, eu quero aqui mostrar para vocês a parte, como eu falei ali atrás, há pouco tempo, eu disse o seguinte: eu queria mostrar a parte que me convenceu a não voltar para o mercado de produtos e dar mais uma oportunidade, onde o meu patrocinador me insistiu e eu enxerguei essa parte aqui. Foi aqui que eu enxerguei a oportunidade que era diferenciada de tudo que eu havia feito nos últimos 10 anos. Então, eu gostaria que todos vocês agora também prestassem atenção nesta parte que será falada, ok? Então, vamos lá, para que vocês entendam o que vocês estão sendo convidados para fazer aqui, o que vocês estão para assistir essa live, para vocês entenderem como que nós podemos nos beneficiar
desta gigante, dessa blockchain ultra revolucionária que nasceu, então vocês precisam entender o seguinte: ah, Marcos, é, alguém certamente passa na cabeça da maioria aqui na sala que simplesmente é mais um projeto. Bom, é um projeto novo que chegou. Não, pessoal, definitivamente não é um projeto novo que chegou e vocês vão entender agora. Então vamos lá. Acompanhem comigo. Aqui no centro nós temos aqui a blockchain, ok? A blockchain vive do quê, pessoal? Ela vive de tarifas, de taxas, ok? Vive de taxas, do entorno dos milhares de projetos que tem ao entorno dela. Então, o que que ela comporta, uma blockchain? Vamos lá. Empresas de contratos inteligentes, pools de liquidez, programadores de sistemas de blockchain, projetos descentralizados, que foi aqueles que eu estava comentando, nós fizemos vários deles, ok? Os traders atuam onde? Dentro da blockchain. Comunidade de ajuda mútua, muitos aqui já fizeram, né? As próprias exchange, que são as corretoras, pessoal, elas dependem de uma blockchain. Projetos de marketing multinível, marketing multilevel também, servidores de API, ou seja, pessoal, uma gama, de fato, uma gama desses temas ao entorno da blockchain depende dela para poder funcionar. Qualquer situação dentro do mercado DeFi, o mercado descentralizado, pessoal, precisa de uma blockchain. Sem blockchain, nada feito. Aí não há a menor possibilidade, tá? Não há a menor possibilidade. Agora, por que, Marcos, que é diferente isso aqui em relação aos outros projetos que eu já fiz? Porque aqui você não está sendo convidado para entrar num projeto desses que está ao entorno aqui que vocês estão vendo na tela, ok? E vocês estão sendo convidados para fazer parte de um projeto que é a própria blockchain, tá? Para que fique mais fácil de vocês entenderem. O primeiro projeto de referência, tá? Ele já nasceu junto com a blockchain, ele já foi criado junto com a blockchain. Alguém pode dizer assim, ah, mas ele só é o primeiro. Não, ele é a mesma propriedade, é o mesmo dono, tá? O Johnson Zhao criou a blockchain, já construindo esse projeto que vocês estão sendo convidados hoje para conhecer, chamado Caripec, tá? Caripec Blockchain andam juntos, lado a lado, de mãos dadas. É o mesmo projeto, tá? É a mesma blockchain. Então, não é mais um projetinho que você está conhecendo aqui. Ah, eu vou entrar, eu vou fazer parte de um projeto que está conectado à blockchain. Não, você já nasceu dentro da blockchain, tá? Não está conectado ao entorno. É aquela analogia que alguns fazem. Vocês imaginam que ao centro, o Banco Central, em volta, financeiras, bancos, fintechs e tantos outros ao entorno. O que que acontece via de regra, pessoal? Um banco pode quebrar, uma fintech pode parar, tudo pode acontecer, mas o banco central permanece. A blockchain é a mesma coisa. Quantos projetos vocês que estão aqui na sala já fizeram aí atrás, há tempos atrás, e esses projetos acabaram quebrando, muitas das vezes por falta de sustentabilidade, quando não por má fé mesmo, tá? Para falar o português bem claro. Muitos deles por má fé, outros porque não se sustentou. Mas a pergunta que eu faço, e a BNB, que é a blockchain que vocês usaram ali para trás, permanece intacta? E a blockchain lá da Ethereum permanece intacta? Elas não estão nem aí se o projeto é fraudulento, cabe a quem está entrando avaliar. Então, a blockchain, ela aceita, tá? Se tiver alguma coisa mal intencionada ali, programou lá, cabe a nós auditarmos, tá? Pagar uma auditoria para saber se aquilo é real ou não. A blockchain não tem nada com isso. Então, projetos vêm, projetos vão, seja maliciosos ou seja por falta de sustentabilidade, começou e acabou, não importa, blockchain permanece. Isso foi o que me chamou a atenção e me atraiu a ficar, a conhecer, dar sequência no trabalho dentro dessa blockchain. Falei, legal. Então aqui eu pelo menos tenho uma margem de segurança que eu estou lá na frente em relação a qualquer projeto que me mostre hoje em todo o planeta. Inclusive até mesmo em relação a um projeto que seja de uma corretora. Pode ser qualquer corretora renomada, mas as corretoras dependem da blockchain. Então, pessoal, a blockchain, vocês precisam entender que projetos vêm, projetos vão, a blockchain permanece para sempre, tá? A não ser que acabou a internet,
né? Acabou a internet. E ainda que se milhares de empresas que estão dentro dela, com os seus projetos lá, de repente começam a sair da blockchain, ela pode ficar inativa, mas acabar ela não acaba, porque o momento em que vier um outro projeto colocar lá dentro, então, pessoal, se a blockchain ela tem um custo infinitamente mais baixo que as outras, ela atende demanda de inteligência artificial, coisa que as outras não fazem. O que que nós imaginamos que vai acontecer aqui? Ou seja, nós teremos aí, num futuro próximo, milhares e milhares e milhares de projetos aí dentro. O nosso projeto não tem nada a ver, é a própria blockchain, ok? Aqui, pessoal, para consolidar o que eu estou falando, tá? Isso aqui foi um evento que teve, praticamente podemos dizer que um evento de lançamento. Na ocasião, 412 projetos já estavam em andamento nesta blockchain. Então, aqui eu não vou nomear todos os projetos, mas são vários projetos, tá? Isso aqui, pessoal, na ocasião do evento, tá? Tem informação que já passou de 1.000 projetos, tá? Dentro da blockchain, ok? Então, grandes corporações, grandes empresas estão buscando a blockchain. Aqui, pessoal, está mostrando para vocês aí no mapa, tá? Na ocasião da construção desse slide, que hoje esses números, a gente está aguardando aí os slides atualizados, porque esses números já subiram e muito, né? Já cresceram e muito, mas vamos falar do jeito que está aqui no slide. Mais de 55 países ao redor do mundo, né? Mais de 1 milhão de usuários globais, né? Pessoal, muito forte na Ásia. Por quê? Porque começou lá, né? Começou lá na China, né? Johnson Zhao chinês. Então, começou nessa região. Então, a Ásia é poderosíssima dentro desse mercado, da Sabot Chain. Depois, América do Norte, como Estados Unidos, Canadá e México, né? E América do Sul, que para nós também, que chegou a menos tempo do que eles lá. Então, significa que nós temos um campo vasto para trabalhar. Nós temos aí espaço, folga, multidão de pessoas esperando esse projeto, ok? Aqui, quando na época da construção do slide, nós tínhamos ali 1.500 escritórios espalhados aí pelo mundo. Se vocês observarem no mapa aqui, no meu canto inferior, do centro para a esquerda, aqui nós temos o Brasil. Percebam que no Brasil, ó, nós não tínhamos nenhum escritório, ou seja, o campo aberto para nós trabalharmos, né? E a informação que eu tenho é que acho que Goiás e São Paulo receberam aí os primeiros escritórios e mais centenas virão por aí, tá? Então, o projeto, como eu volto a repetir, não é só no digital, eventos físico em todo o planeta, tá? Em tudo quanto é país está tendo muitos eventos e vocês vão acompanhar nos grupos por fotos e vídeos que o pessoal que vai do Brasil faz. Então, é, não ficou só no digital como a maioria dos projetos, ok? Aqui, pessoal, conforme eu estou falando aqui, ó, alguns eventos onde estivemos aqui no canto esquerdo, ao centro, o Felipe Alexer representando o Brasil, estavam lá junto com o Miro Lopes também, né? Aqui mais uma quantidade de fotos aí de eventos também, né? No último que teve lá na Ásia, com representação de muitos brasileiros e, salvo engano, alguns amigos aqui da sala também estavam lá. Aqui também algumas fotos, pessoal, com a bandeira do Brasil aí, né? Se eu não me engano ali, né, que é o Francisco também, eu acho que estava lá também no evento, né? As pessoas que foram aqui do Brasil. Enfim, pessoal, vocês percebam que o projeto ele não ficou só no digital, aquele negócio que as pessoas te convidam para conhecer e montam aquele castelo, mas fisicamente você não vê nada, né? Então você não sabe até que ponto que é verdade, né? Então, pessoal, agora nós vamos entrar no conteúdo que eu acho que todo mundo aqui está interessado em saber como é que funciona, como é que ganha dinheiro aqui, né? Nós falamos de blockchain pública, né? Vamos falar do layout da comunidade. Primeiro, o ecossistema de referência Carry Pack, que nós vamos entrar agora, né? E o modelo econômico, ok? Então, para mim, na minha visão, essa tela, essa tela por si só, pessoal, ela define o projeto, tá? Ela por si só. Por quê? Quando a gente fala de projetos que muitas das vezes estava bem intencionado, projetos muito bem intencionado,
acabaram aí por não ter uma sustentabilidade. Não, a maioria deles não conseguia explicar da onde vinha o dinheiro. Esse negócio de pagamento, olha, eu vou te pagar 1% ao dia, vou te pagar 2% ao dia. No mercado totalmente volátil, né? No mercado que oscila por minuto, como é que você paga algo fixo no mercado que não é fixo? Entendeu? Não faz sentido, né? Mas aqui eu vou mostrar para vocês a matemática disso aqui, ela é fechada, não vai sobrar e não vai faltar. Então vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, foi a emissão de tokens, o total foi emitido 210 milhões de unidades. Aqui, ok? Esse é o suprimento, 210 milhões de unidades. Guarde esse número. Aqui no canto esquerdo da tela, nós temos aqui 10 milhões separados, reservados. Conforme eu falei, a matemática ela é exata. Então, vocês têm que acompanhar o raciocínio, tá? Então, de 210 milhões, eu separei 10 milhões aqui, tá? Esses 10 milhões, pessoal, direcionado, tá aqui a palavrinha para swap, né? Para quem, vamos supor, o cara que tiver 100 mil na mão agora, fala, não, eu tenho 100 mil da moeda CA, né? Que é a moeda que nós vamos falar agora. Tenho 100 mil de CA aqui, eu quero trocar por dólar, troca na hora que tem liquidez para isso, tá? Hoje, eu vou me antecipar aqui, tá? Uma CA, a nossa CA está custando aí em torno de 32 dólares, correto? Então é simples, você pega 10 milhões aí, multiplica por 32, vê quanto tem de dinheiro em caixa para poder tocar essa parte aqui. Então, 10 milhões disponível para swap. Além da disponibilidade para o swap, qualquer um pode trocar, tem liquidez para qualquer valor lá, pode botar 1 milhão lá que você vai trocar. Além disso, boa parte desses valores é feito para autocontrole do valor do token, de forma que eles conseguem levar esse token, tá? Num crescimento médio, pessoal. A gente não vai aqui cravar valores, nada, mas a intenção de todo mês ele crescer um pouquinho, tá? Não vou falar de valor, porque se amanhã não cresceu aquele valor que foi comentado aqui, tá? Alguém pode dizer, ah, mas não foi a mesma coisa. Não, mas mensalmente ele vai sempre se elevar um pouquinho, ok? Vamos falar assim que fica muito mais certo. Todo mês ele vai se elevar um pouquinho. Só que tem um autocontrole para que não deixe esse token fazer um pump. O que é um pump? É um estouro para cima, porque depois tudo que sobe vai descer. E nem um dump, que é um estouro para baixo, o contrário. Então é para autocontrole desse token. Vai ter ocasião que, olha, nossa, passou esse mês, o token não cresceu, porque o token no meses anteriores, ele pode ter avançado por demais e depois ele tem que ter uma contenção, ok? Ele precisa dessa contenção. Até porque, pessoal, não pode ter esse pump dump, porque nós que desenvolvemos um trabalho de rede, nós não podemos ser surpreendidos. Depois que eu fiz um trabalho, eu recebi em toque. Eu fiz um trabalho forte, coloquei centenas, dezenas de pessoas aí, milhares de pessoas, e de repente, na hora de eu receber, o meu token desceu, não é legal. Então, é justamente para esse autocontrole, tá? Então, vamos entender essa parte. Então, esses 10 milhões direcionados para esta parte, ok? Além do que, pessoal, além do que, sobra 200 milhões, ok? Vamos acompanhando o raciocínio. Aí, se era 210, tirei 10 para essa parte que eu expliquei, 200 milhões aí da produção desse token. O que vai acontecer com essas 200 milhões? 40 mil unidades desse token, 40 mil unidades, acompanha o raciocínio, será minerada todos os dias, ok? Então, por enquanto, vocês percebam, pessoal, não será por falta de sustentabilidade. Por quê? Eu tenho um valor fixo de mineração. Então, eu tenho 40 mil unidades mineradas diariamente e essas 40 mil vai fazer a divisão desse gráfico pizza que vocês estão vendo aqui. Então, ó, vamos lá. 40 mil unidades. Vamos aqui para o lado direito, aqui na divisão dessas 40 mil unidades. Eu vou ter 42% de mineração de poder computacional. O que é o poder computacional? A sua capacidade que você compra ali para minerar. Ou seja, vamos supor, eu comprei 100 dólares, tá? Eu vou receber um percentual ali equivalente ao valor que eu comprei. O camarada foi lá e comprou 1.000 dólares, o poder de mineração dele é maior do que o meu.
ele vai receber um outro valor. Vocês estão entendendo? Mas o fato é que 42% do que é minerado diariamente vai para essa finalidade, para pagar este público, ok? As pessoas que estão fazendo mineração. Abaixo dos 42%, eu tenho ali 18% de produção pós. O que é produção pós, pessoal? É um segundo investimento, vocês vão ver aqui nas próximas telas, de pessoas que investem não só na mineração, mas também investem no stake, tá? Eu vou falar dele um pouquinho adiante. Mais à direita, vocês vão ver na parte superior, 2% da fundação, tá? Que é para aquelas pessoas que iniciaram com o projeto lá atrás, entendeu? Então, elas têm uma participação de 2%, que são os famosos nodes, tá? Depois tem 3%. Esses 3%, guardem aí na memória, que ele está na tela posterior também, que é uma premiação, é uma... Imagina o seguinte, vocês vão ter ali uma pool, tá? Que todo dia vai tirar 3% dessas 40 mil unidades, vai colocar ali e vai dividir para um público específico, que são aqueles que atingiu determinado nível para cima ali, que vocês vão entender já na frente. E 35% pool de prêmios. O que é pool de prêmios, pessoal? É justamente aqueles que constroem a rede, que traz outras pessoas para estarem conhecendo o projeto e se beneficiando também. Então, tem 35% da mineração que é dividido para essas pessoas. Então, percebam que não há aqui o que se falar em questão de sustentabilidade, tá? Não há o que se falar, porque eu mostrei para vocês. 40 mil, divide. Se eu pegar 42% com 18, com 2, com 3 e com 35, vai dar o 100%. Ok? Então, pessoal, aqui tá, a matemática está exatamente fechada, porque eu minero aquilo e distribuo da forma que está aqui. Não tem como dar errado, porque as 40 mil moedas saem todos os dias. Ok? Lógica de alta da CA e da BOT, moeda de poder computacional. Aqui precisa entender, pessoal, que nós estamos falando da CA, ok? Lembrando que a moeda de governança é a BOT, tá? Que é a moeda da blockchain. São duas moedas distintas. Uma é a de governança, tá? Que tem uma projeção por especialista que poderá atingir até US$ 1.000 até o final do ano, ok? E aqui, a moeda que nós mineramos, que nós fazemos o nosso stake, recebemos as nossas comissões de indicações e tudo, é a CA, tá? Que 10% do refluxo para queima infinito para deflação, ou seja, ela sempre vai estar queimando esses 10%, pessoal. Por quê? Porque quando você elimina a moeda do mercado, você gera escassez. Gerando escassez, você aumenta o preço da moeda, ok? A BOT, 50% das taxas de gás para queima infinita e deflação. Controle de fluxo forte, totalmente produzido em 25 anos. A mesma coisa a BOT, pessoal. Sempre vai ter essas queimas. Para quê? Para que gere escassez e, consequentemente, também o aumento das moedas. Tá? Ah, Marcos, mas como que é isso? Como que eu ganho? Quanto que eu ganho para investir nesse negócio? Vou explicar agora. Então vamos lá, pessoal. Como que funcionam os ganhos? É de acordo ali ao valor que você investiu. Para mineração em específico, a partir de US$ 100. Você vai receber ali o teu poder computacional. Você tem uma matemática, tem uma conta que você faz que você consegue saber qual vai ser o valor que você recebeu naquele dia, tá? Eu vou falar o que nós temos visto nos últimos 3 meses, vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 meses, tem tido uma variável, né? De meio até 1% ali, tem tido essa variável, tá? Podendo aumentar e podendo abaixar de acordo também o preço da moeda. Então tem todo um sistema que controla tudo isso, tá? Então por isso que aqui, em todo o sistema da Caripec, nada aqui é um ganho fixo. Não existe isso. Ah, eu ganho X%. Não, não tem isso, tá? Definitivamente não tem. Você pode começar a minerar, amanhã caiu lá 0,60, amanhã, depois amanhã caiu 0,70, 0,80, 0,55. Então, ela pode ter essa variação, tá? Então, lembrando que não existe nada aqui de ganhos fixos, ok?
Aqui, pessoal, é o stake que eu falei quase agora. Nada mais é do que uma poupança digital, tá? É a mesma coisa. Qual que é a diferença do stake para a poupança convencional que você conhece aí fora? Se você pegar o teu dinheirinho suado e colocar lá no Bradesco, por exemplo, vou usar isso como referência, vai te pagar numa média de 0,4% ao mês, tá? É mais ou menos o que está dando a poupança, em torno de 0,4 ao mês. Quando você coloca aqui na poupança da Caripec, tá? Que a gente chama de stake, ele tem algumas opções, aonde você pode colocar aqui, ó, do lado direito, no flexível, que é um retorno diário, tá? Esses valores, vou repetir de novo, não são fixos, tá? Aqui foi tirado talvez um print dos valores desse dia, mas os valores podem ser diferentes, tá? Mas vamos aqui então, nesse caso aqui específico, quando você coloca no flexível, ele estaria rendendo nessa tela aqui 0,25% ao dia, tá? Só que tem uma coisa, pessoal, o flexível é aquele tipo de poupança que você coloca hoje, eu quero tirar amanhã, você vai tirar, tá entendendo? Ele não prende o teu capital, nada, fica lá, então você tira a hora que você bem entender, tá? Ele é livre. Depois você tem do lado aqui o Strike para 30 dias. Percebam que de 0,25 foi para 0,32. Aumentou. Por quê? Porque o teu capital ficou por um período maior no stake, na poupança. É, Como que funciona isso? Vamos pegar aqui 30 dias, pessoal. Vamos imaginar aqui que você colocou nesses 30 dias, só para efeito de comparação, você colocou US$ 30, ok? US$ 30 vai render 0,32 ao dia. Só que eu vou pegar os US$ 30, que é a tua raiz, e vou dividir ela por 30 dias, que foi o período que você escolheu. Vai dar quanto? Vai dar um. Então, quanto que eu vou receber, Marcos? Eu vou receber que está marcando ali, né, hoje, o 0,32 mais US$ 1, que é da minha raiz. Então, ele vai me liberar nesse caso, tá? Não estou levando em consideração a variação do preço. Lembre isso, aqui não é fixo. Pode subir, pode descer. Então, eu vou levar em consideração 0,32. Então, eu receberia o meu US$ 1 mais 0,32 sobre o total. Entendeu? Então, todo dia eu recebo um pouco da minha raiz e recebo também os lucros. Agora, se e vai ficar disponível para saque, eu posso ir lá e sacar, como também eu não quero sacar, eu deixo ele lá. Se eu deixar ele lá, ele faz juro composto automático. Então vai ser juros sobre juros, ok? Para 90 dias aí vocês verificam que está com 0,40, para 180 dias ali 0,50 e para 360 0,62. Ou seja, nada fixo aqui, mas é só para efeito de comparação. Então, quanto maior o período, maior o rendimento. E lembrando que a conta que eu fiz aqui de US$ 1 por dia, quando você põe para 30, se aplica também. Vamos pegar aqui 360. Se eu coloco, só exemplo, coloco US$ 1.000 para 360 dias, eu pego 1.000 e divido por 360 dias. Ok? Aquele valor que ele deu diário, ele vai cair e mais o rendimento. Todo santo dia e ficando disponível para saque. Eu posso sacar meu dinheiro para carteira. Se eu não quero sacar, eu posso deixar lá ele fazendo juros compostos. Que daí, como diz aí fora, a oitava maravilha do mundo. O dinheiro se multiplica numa velocidade assustadora. Aqui é um gráfico, basicamente, falando, tá? A mesma coisa que eu estava dizendo há pouco, né? Mostrando os investimentos aí. Aqui falam também, pessoal, da academia. Johnson Zhao, ele tem uma preocupação, porque para nós não sermos confundidos com projetos ali que às vezes não está bem intencionado, ou às vezes não tem, está bem intencionado, mas não se sustenta. Então ele não quer ninguém leigo. Tem academias aí, treinamentos espalhados pelo mundo inteiro para que você entre sabendo tudo, 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 tudo sobre esse tipo de negócio. Aqui, pessoal, para quem constrói equipe, tá? Para quem traz pessoas, diferente de tudo que você já viu aqui, você não recebe bonificação por indicação. Isso é bacana, parece ao primeiro momento, ah, será que é legal? Não, é muito bom, não gera concorrência aí com a tua equipe. Um líder não tem necessidade de cadastrar 300 pessoas, não, eu cadastro três e vou ajudar os demais. Então, como é que funciona aqui, Marcos? Como é que eu faço? Para você bater os VIPs, né? Então você vai do VIP 1 ao VIP 10. Na verdade, pessoal, você vai do VIP 0. No VIP 0 você já ganha alguma coisa. Ele não está relacionado aqui,
mas paga também. Mas vamos falar do VIP 1, tá? O que que eu faço, Marcos? Como é que eu faço? O que que eu faço para me bater o VIP 1? É simples, pessoal. Eu tenho que ter ali no meu poder computacional ali que eu comprei para minerar um valor de US$ 500, ok? Mínimo US$ 500. E eu tenho que movimentar em toda a minha equipe. Se eu tiver 100 pessoas, 50, 10, se eu tiver duas pessoas, tem que ter uma movimentação de US$ 10.000, ok? Não é você, é todo o conjunto de pessoas que estão lá. Então, você movimentou US$ 10.000 e você tem um investimento pessoal de 500, você bateu o VIP 1, tá? Ah, Marcos, mas e aí, o que que eu ganho com isso, batendo o VIP 1, tá? Aqui, pessoal, está falando em moeda CA. Como eu disse, nada é fixo, mas uma média aqui, tá? Quando fizeram esse slide, a média de uma moeda, tá? Você receberia aí em torno de uma CA, né? Uma CA, que é um token. Alguém vai dizer, mas o que é um token? Um token é US$ 32, entendeu? Mas isso é diário, todo santo dia, entendeu? Então é feito ali um balanço daquela pool de liquidez específica do V1, que é para pagar só V1. Então é feito ali tudo certinho e de acordo ali ao preço da moeda do dia, de acordo com alguns fatores, aí é feita a divisão para os V1s. Então, pode chegar numa média aí de um token por dia. Além do que, mais abaixo, verifiquem que você ganha 6% de toda a mineração da tua equipe. Tudo que foi minerado lá, do lucro, né? Tudo lucro de mineração, você ganha 6% também, ok? Então, vai lá no V2 ali, pessoal, precisaria ter 1.000 de US$ 1.000, né, do teu desempenho pessoal, que é aquilo que você investiu, que você colocou na mineração ou no stake, e US$ 30.000 de toda a equipe. Aí você alcança o V2, já tendo um ganho aí, base de 2,2 moedas, né? E 10% aí você teria de retorno de todo o stake produzido na tua rede. Então, pessoal, assim sucessivamente. Eu quero me ater aqui, eu gosto de mostrar para vocês. Vamos ali, me acompanhe no V7, tá? Me acompanhe no V7, que é onde a coisa começa a ficar muito interessante. No V7, pessoal, percebam o ganho do V7 ali, tá? Quando foi feito esse slide, quem era V7 na ocasião haveria de ter um ganho aí médio de 110 moedas. Pessoal, é um ganho pesado, e que a gente para por ali para não assustar. Mas se eu pegar 110 moedas, calcular no preço, eu multiplicar pelo preço do token hoje, 32, dá US$ 3.520 por dia, tá? Por dia. Se eu tenho US$ 3.520 por dia e eu multiplicar ele, tá? Multiplicar ele por 30 dias, eu vou ter US$ 105.000, pessoal. Cerca de R$ 500.000 por mês, um V7, tá? Lembrando que eu estou falando desse bônus do V7 específico, não estou falando aqui dos seus 24% de rede, de stake, tá? De rendimento de stake de toda a equipe dele. Então, vai subir muito. Além do que, lembra que eu falei para vocês lá dos 3%? Na divisão lá, nos 3% ele vem para cá. A partir do V7, tem uma pool lá que ela fica reservando esse valor, tá? Todo dia minerado para dividir entre V7, V8, V9, V10. Só essas categorias que tem um número menor de pessoas, claro. São níveis mais difíceis de ser alcançado, mas já tem, entendeu? Então, olha, são ganhos absurdos, tá? Nós estamos falando aí de um V7 que pode ter ganhos aí para cá, para cima da casa de 700, 800 mil reais por mês, tá? Então é muita coisa, é muito dinheiro de fato, é muito compensatório, pessoal, vale muito a pena. E isso tudo, pessoal, lembrando, isso tudo com a segurança de uma blockchain, de você trabalhar com a tranquilidade de que amanhã não vai acabar o meu negócio aqui, a blockchain não vai sair do ar, entendeu? Essa possibilidade
ela é quase que remota. Então, pessoal, pensem bem, raciocinem bem o diferencial de tudo que vocês já viram e de tudo que eu também já tinha visto, tá? Aqui tem uma tabela com os ganhos também, né? Lá na frente, um V1 de 450 a 900 dólares por mês, um V2 de 1.200 a 2.100, assim sucessivamente, chegando lá embaixo num eventual V10 para quem bater de 1,5 milhão a 3 milhões. É muita coisa, né, pessoal? Nós estamos falando de dólar, tá? Aqui não tem nada de real, não, é dólar. Então depois tem que multiplicar por 5. Enfim, pessoal, vale muito a pena você, primeiro, se dedicar a conhecer, a entender, tá? Focar na segurança. Eu recebo proposta todo santo dia de projeto. Eu não consigo olhar para o lado. Por quê? Ninguém vai conseguir me satisfazer. Ah, mas o projeto é de uma corretora. Cara, eu estou numa blockchain. O que que eu vou fazer? O que que eu vou sair da blockchain para ir na corretora? Ah, mas é um projeto que o fulano é milionário, cara. Mas qual a garantia que você me dá? Você não tem garantia nenhuma aqui, eu tenho garantia de uma blockchain. Só isso. Não precisa mais nada. Me mostra uma blockchain das blockchains com smart contracts, das blockchains versão 1, 2, 3 e 4. Qual delas quebrou? Qual delas parou? Nenhuma, é impossível. Por quê? Porque são milhares de projetos lá dentro gerando taxas e taxas e taxas. Por que que uma blockchain vai parar? Não existe essa possibilidade, entendeu? Então nós trabalhamos com muita segurança. E detalhe, pessoal, pontuação aqui na Caripec não retroage. Ah, Marcos, olha, eu estava pertinho, quase com 10 mil pontos para me bater, 10 mil dólares para me bater o V1. Ah, mas aí aconteceu outra coisa, não alcancei. Se você não alcançou, amanhã você alcança. Não vai, não vai. Você não tem um prazo específico. Ah, quando passou um mês, zera tudo. Não zera nada, tá? Então não é se você vai chegar, é quando você vai chegar. É uma questão de tempo, tá? A diferença aqui entre quem tem sucesso e quem não tem é quem para e quem continua. Aqui, pessoal, a partir do nível V5, os V5, já temos aqui no Brasil os V5, eles preenchem os requisitos para abrir um escritório desse porte, um escritório aí 100% patrocinado e financiado pela Caripec Blockchain, ok? Então, a própria blockchain vai bancar esse escritório na tua cidade aí e já temos escritórios no Brasil, ok? Aqui, pessoal, amo falar dessa parte. Para mim é uma das melhores partes, para aquelas pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade, né? Poxa, Marcos, ganhei um monte de bônus aí, ganhei mineração, ganhei stake, tô com tudo ali, mas e agora? Eu tenho que transformar em dólar, eu tenho que mandar para carteira, depois eu mando para a corretora, converto lá na corretora, pago taxa daqui, pago taxa. Pessoal, acabou. Acabou isso aí. Acabou. A primeira blockchain a emitir um cartão de crédito, tá? Um cartão em parceria com a Visa e a Mastercard, pessoal. Olha isso que loucura. Então, o que que acontece? Os teus bônus, a tua mineração, o teu stake, você vai gastar ele nesse cartão, tá? Ah, Marcos, mas quanto que eu posso passar? Não importa, você tem 30 mil, quero ir lá e comprar 40 mil, 50, quero comprar um carrinho lá, eu vou lá e passo o cartão e tá tudo certo. Estão entendendo, pessoal? A conversão é feita de forma automática. Você paga em bot e a pessoa vai receber na moeda fiduciária daquele determinado país. Aqui no Brasil, você foi lá, passou o cartão, eles vão receber em real. Vai lá nos Estados Unidos, vai receber em dólar. Vai no Japão, vai receber em ien, e assim sucessivamente. Cada país ali vai receber na tua moeda. Olha, pelo amor de Deus, pessoal, onde que nós vimos isso? Então, esses são os diferenciais da blockchain Caripec, né? Em resumo, negócio de longo prazo, isso eu gosto sempre de falar também. Pessoal, aqui, vocês viram que não paga indicação, correto? A gente primeiro constrói, depois recebe. Isso significa o quê, pessoal? Sustentabilidade. Projeto que quer mostrar e pagar demais aí no estalo, na saída, depois não se mantém. Aqui não, você constrói, depois você começa a receber. Isso nos dá também uma sustentabilidade gigante, além do que todo o valor minerado diariamente é o que paga nós. Então ali nunca vai secar a fonte. Detalhe, pessoal, que eu não falei, mas eu até vou aproveitar a boa oportunidade. Marcos, mas quanto tempo eu posso minerar depois que eu compro o poder computacional? Ou seja, depois que você compra a licença, quanto tempo é válido minha licença? Pessoal, olha que loucura. Se vocês faz a mineração ali, depois o valor que você ganhou na mineração, você já
traz ele para o stake. Dali mesmo, num clique você manda para o stake. Você vai fazer lucro sobre lucro, ok? Pessoal, calcularia em torno de 4 a 5 meses fazendo juro composto, 4 meses aí, é mais ou menos, é mais ou menos, tá? Dependendo do dia, talvez o suficiente para você resgatar aquele valor que você colocou ali. Só que o seu contrato ele é válido por 22 anos. 22 anos é o período que tem, pessoal, é o período que tem para esgotar os 200 milhões de token minerando 40 mil por dia. Lembrando que a cada 2 anos, 10% vai reduzindo, ou seja, gerando aquela escassez também. E o preço da moeda subindo. Olha que loucura. Então aqui não tem como dizer assim, ah, mas não vai se sustentar. Como não? A moeda já está calculada em 22 anos. Vai minerar 40 mil moedas por 22 anos. Depois reduzindo 20%, 10% a cada 2 anos. Entendeu? Então, tudo muito bem calculado. Tudo perfeito. Não se sobra e não se falta. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, futuros milionários, a Caripec Blockchain. Eu não tenho receio nenhum de falar aqui que é de fato o melhor projeto em vigência em todo o mundo, tá? Eu conheço muita gente, muitos líderes me abordam. Marcos, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Pessoal, eu, lógico, sempre por respeito, pela amizade, e também eu gosto de olhar tudo. Mas de tudo que eu olho, nenhum consegue me dar a segurança disso aqui. Muitas pessoas buscam lucros altos, né? Retornos rápidos, e dá no que dá. Não tem problema, cada um é livre para fazer o que quiser, certo? Ela quer aumentar os riscos dela, não tem problema. Não estava buscando isso, sabe por quê? Porque a maioria dos projetos que eu fiz, eu executei grandes trabalhos, trouxe muitas pessoas para os projetos. E o que que acontecia? Quando eu construía tudo, o projeto vinha água abaixo. Então eu prefiro, ao invés, não, pagando aquilo que de repente brilha aos olhos, salta aos olhos inicialmente, tanto numa bonificação quanto num lucro de, sei lá, de mineração, de qualquer outra coisa, de trader, sei lá, né? Aquilo que salta aos olhos, mas não dura 6 meses, do que algo que eu estou enxergando que ele vai se cumprir em 22 anos. Ou seja, eu tenho tempo para trabalhar com muita tranquilidade. Então, pessoal, é um projeto realmente sólido, um projeto altamente sustentável, e eu provei lá para vocês no começo a sua sustentabilidade, não tem como dar errado, né? E acima de tudo, uma blockchain que já tem milhares de projetos lá dentro e tem um nome a zelar, né? Uma blockchain de última geração. E nós fazemos parte dela e você está sendo convidado hoje para estar junto de nós, também fazendo parte dessa blockchain. Para daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, como passou a versão 1, 2, 3, você não perder a versão 4. Além de tudo isso que eu mostrei para vocês, de tudo isso que eu falei aqui, vocês têm a própria BOT, que é a moeda que pode valorizar a chegar até US$ 1.000. Eu não falei o preço dela, vou falar para vocês agora. Está custando hoje em torno de US$ 9. Imagina você comprar ela hoje a 9 e daqui até dezembro você tá com ela. Vamos lá, vamos supor que ela não vai bater US$ 1.000, mas se ela bater metade disso, US$ 500, US$ 200 que ela bater, sair de 9 para 200, veja lá quanto você ganhou em cima. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O que você não entendeu aqui, pergunta para aquela pessoa que te convidou, pode perguntar para nós também, nos grupos, no privado, onde todos nós teremos o maior prazer em estar respondendo todos vocês. Beleza, pessoal? Eu vou abrir aqui um pouquinho para a nossa liderança maior aí do Brasil, pediu para a gente abrir para a live não ficar muito extensa, no máximo umas 3 perguntinhas aí, tá? Se alguém tiver e quiser abrir os microfones, fiquem à vontade, façam a pergunta de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Tudo bem?
Boa noite, Val. Pode falar. Alô? Oi, Marcos? Estamos te ouvindo. Você conseguiu entender a pergunta sobre o cartão? Não, ficou mudo. Agora eu estou te ouvindo. Então. Isso, eu queria saber sobre o cartão. O investidor perguntou hoje, eu não soube responder. O cartão, a gente sabe que ele é pago, né? Qual seria o valor desse cartão? E se qualquer pessoa pode adquiri-lo ou só para quem já está nos VIP? Qualquer pessoa pode adquirir, desde que seja de maior. É só fazer o cadastro via o link que a pessoa mandar para ela. Ela verifica a conta e escolhe o cartão que ela quiser. Ah, entendi. Mas daí, no caso, esse link a gente consegue com O como patrocinador que. é a mesma coisa. Quem convidou você para fazer parte da Caripec vai ter o link para te mandar, para seguir a mesma hierarquia. Ah, entendi. Eu entendi. Então não precisa ter nada de VIP, qualquer pessoa, qualquer valor que ele já colocou ali, ele já pode estar adquirindo o cartão, então. Positivo, isso mesmo. Ah, então tá bom, é isso que eu queria saber. Muito obrigada, viu? De nada. Cartão é pago, é? O cartão online, não. O físico, sim. Tem três versões de cartão: de plástico, de metal, aí você que escolhe. Mas qualquer, como que ela perguntou lá, qualquer quantia que colocar já pode pegar o cartão, é? Não, negativo. Tem os valores lá dentro do escritório virtual. Assim, quando a pessoa cadastra, vai estar lá os valores lá. E tem que verificar a conta para pegar o cartão. Aproveitando aqui, pessoal, enquanto alguém mais, vou abrir para mais uma pergunta aí. Vou perguntar para o Francisco. Francisco, você esteve, né, lá no evento? Francisco, tá Francisco, ouvindo? tá ouvindo? Qual dos eventos? Estou te É ouvindo. o, É, Qual o, dos o eventos? evento evento que que acho que acho foi que o foi o primeiro, né? primeiro, né? O segundo, não sei que o Miro foi Foi junto, junto com o com o Miro Miro lá, Lopes e o Felipe. Eu fui em Bangkok, na Tailândia. Então, Então, acho que que é é você você que que eu eu vi vi na na foto. foto mesmo. É isso, eu estou segurando a bandeira lá. Ah, então Então tá. tá. Então, tirei Tirei a a minha minha dúvida. dúvida. Beleza. Dia, Pessoal, Pessoal, mas. dia 24 agora eu estou indo para Portugal. opa, Opa! que Que maravilha. maravilha! Fazer Fazer muitos muitos vídeos vídeos, e fotos fotos lá lá. em Francisco. Inclusive, quem não bateu o V1 ainda, dá tempo de bater V1, tirar o passaporte, que em setembro vai para Lisboa. Tudo pago. Ó, Ó, aí, aí, pessoal, pessoal, escutem escutem essa essa. bola, hein? Dá Dá tempo. tempo. Alfredo, Alfredo, pode pode falar falar aí, aí, Alfredo. Alfredo. Eu vou dar uma saidinha aqui agora. Para quem fica aí, boa noite a todos. Valeu, Valeu, Francisco. Francisco. Obrigado Obrigado pelo pelo seu tempo, querido. Alfredo. Alfredo?
Pessoal, se não houver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar então, tá? A gente. O, o, Fran, o, Fran, o Francisco, que já tem o escritório, tá montando, como que eu não entendi? Não, não. Tem um escritório que foi montado em Goiás e um em São Paulo, mas não foi o Francisco. Me parece que quem vai montar é o Miro. Acho que o Miro Lopes vai montar. Ah, tá. Beleza, então, pessoal. Eu agradeço a todos aí pela participação, tá? Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado aí pela participação. E amanhã tem live novamente, todos os dias, tá? Às 21 horas. Sempre vai ter alguém aqui apresentando para todos vocês. Beleza? Não será por falta de suporte. Contem com todos nós. Vamos para cima!